Me perguntaram quais são as características mais comuns nos líderes e o que precisa ser, né, para ser um bom líder. A lista é extensa, mas eu vou citar 10 para você. Eu quero que você comente aí agora, tá? Se faz sentido, se tem alguma que eu deixei fora, né, que você acha importante. Mas comenta lá, por favor, tá? Então, um bom líder, ele tem que ser autoconfiante, ele tem que mostrar segurança no que ele está dizendo, ele tem que ter conhecimento suficiente para ele expressar com clareza, para não gerar dúvida nas pessoas que estão sendo seus liderados, né? Ele tem que ser autoconsciente, ele tem que ser comunicativo, tá? O que eu estou querendo dizer comunicativo? Transmitir a mensagem com clareza, uma mensagem concisa, direta ao ponto, para que não gere dúvidas, né? Ser comunicativo tem que ter facilidade de relacionar com as pessoas, né? Todo bom líder, ele relaciona muito fácil com as pessoas, ele é alegre, ele é sociável, né? Todos os ambientes que ele vai, desde uma pessoa simples até o topo da organização, ele consegue navegar em todas as partes da empresa com muita tranquilidade e comunicar com todas as pessoas envolvidas no processo, tá? Ele tem que ser motivante, né? Ele tem que motivar as pessoas. Então, todas as pessoas que são bom líder, ele sempre vai dizer a seus liderados de maneira que motive, de que inspire as pessoas a ser como ele e que essa fala que ele vai dizer a eles os faz fazer o seu trabalho muito melhor, né? Então, a capacidade de atrair e de guiar as pessoas ao seu redor. Então, todo líder, ele tem essa capacidade de guiar as pessoas, mostrar o caminho, liderar, dar direção para aquelas pessoas que ainda não têm uma direção, né? Ou ela está com dúvida, ele mostra o caminho para que os seus liderados consigam fazer aquilo que a empresa precisa para melhorar a eficiência, né? Um bom líder precisa assumir responsabilidades, ou seja, qualquer erro que acontece na empresa, ele é o líder, ele é o chefe, ele é a pessoa responsável pela organização. Então, ele vai assumir o erro em nome da equipe. A equipe errou em algum ponto, ele leva a culpa, ele assume a responsabilidade daquele determinado projeto que não foi tão bem, tá? Quando aquele projeto vai bem, então a equipe, né, incluindo ele dentro da equipe, que leva o crédito, não apenas o líder, tá? Então, um bom líder, normalmente, ele não assume, né, os créditos sozinho ou a culpa, ele sempre, os créditos, ele assume junto com a equipe e a culpa sempre ele assume, é o inverso, tá? Reconhecer os erros, né? Eu já falei, reconhecer os méritos da equipe, então ele tem que sempre estar elogiando a equipe quando a equipe consegue fazer algo que ajude, né, a prosperar, que ajuda na eficiência, ele tem que estar sempre elogiando. Tomar decisões rápidas, né? Analisar o que precisa ser tomado de decisão e tomar a decisão. Então, todo líder toma decisão e tem que ser rápido, que a grande maioria das vezes tem 500, né, decisões que ele precisam tomar, então ele tem que ter uma análise daquela, ele vai reunir com os principais diretores, né, cada um vai dar a sua opinião, mas ele é o chefe, ele toma a decisão no final, então ele é o líder, né, então ele tem que ter um conhecimento bastante grande, né, para que ele consiga analisar e tomar decisões. Ele ouve, né, todas as pessoas envolvidas no processo e aí ele toma a decisão, sempre tomando decisão em nome da empresa, o que é melhor para a empresa, né, nesse sentido. Então ele tem que ter foco, né, ele tem que ser focado naquele objetivo, ele tem que ter muita disciplina para não perder o caminho, né, ele tem que ouvir muito bem as pessoas, ouvir atentamente, falar somente o necessário. Então é muito comum você ver pessoas falando, e na verdade o líder ele tem que falar apenas o que realmente precisa ser dito. Né? Aquilo que realmente vai ajudar a equipe, aquilo que realmente vai motivar a equipe. Tem coisas que a gente precisa ou tem vontade de dizer, mas nunca dizemos, porque talvez aquela fala pode desmotivar o seu pessoal. Então, a gente sempre tem que ter muito cuidado com as falas, o que a gente vai dizer, porque
pode de fato ajudar ou não a equipe. Então, fale sempre o necessário. Você escuta todo mundo e aí você fala, ó, precisa fazer isso, dessa maneira ficou bacana, eu gostei muito bem dessa maneira, ou você não fala, eu não concordo com você, por exemplo. Você pode até dizer, eu acho melhor fazer dessa maneira, porque quando você fala que não concorda, às vezes a pessoa se ofende. Então você encontra uma palavra, né, de acordo com cada pessoa, e aí você fala a palavra certa. Olha, eu acho melhor se nós fizermos dessa maneira. Né?